Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Fale alguma coisa para mim ver se eu estou ouvindo vocês. Oi, professor, estamos ouvindo. Opa, então estou ouvindo vocês também. Então, pelo menos a gente... Vamos pegar aqui, a gente combinou que ia fazer o jogo de empresa, né? Então, jogo de empresas. Ok. Ok. Essa turma é a turma 07P. Isso mesmo. Então, 07P. Vamos rodar. Já começar rodando. Vocês estão enxergando aqui a tela, pessoal? Sim, professor. Então, 07P. Bem, então vamos primeiro dar uma olhada como é que está o mercado. Só essa empresa Engemac que não jogou, o resto todo mundo jogou, ou seja, todo mundo tomou alguma decisão. Nós temos empresas já produzindo 40 mil, 32 mil, 33 mil, 35 mil, com alto nível de produção. O problema que vai estar sendo oferecido 281 mil produtos e a demanda do mercado é de 228. Então, nós temos uma demanda menor do que a oferta. Isso significa que existe grande probabilidade, vai sobrar quase 60 mil unidades vai sobrar, tá? Vão sobrar. Nós temos esses preços, tem empresa que nem essa, que está colocando um preço 100, é o maior preço possível, mas vamos analisar essa jogada, tá, pessoal? O índice de inovação dela também é altíssimo, 220 mil, 220 unidades de inovação. Ela investiu muito, ela foi a empresa que mais investiu em inovação. Ela está oferecendo aquele produto que a gente chama de produto premium. É um produto que é top de linha, tá? É um iPhone último modelo, é um carro, uma Mercedes, um Rolex. São produtos premium que realmente eles cobram o status do produto. Se vocês forem pegar o preço de um Rolex, outro dia eu estava lá naquele shopping, que fica lá na Juscelino, né? Eu fui lá naquele shopping, não costumo frequentar aquele shopping, mas uns amigos, não, vamos comer uma pizza. Isso foi antes da pandemia. Vamos comer uma pizza lá, não sei o quê. Tá bom, vamos. Tá bom. Fui lá e antes de estava adiantado, né? Falei, vamos dar uma volta aqui no shopping, né? Com minha esposa, fui dar uma andada e tem loja lá que vende Rolex. Rolex a 80, 90, 120 mil reais. Um relógio. Tudo bem, você fala, é um Rolex. Nossa, Rolex, legal. Mas você está deixando lá um Honda Civic, um, um Jeep último modelo, para andar com ele no pulso, para te roubarem ainda por cima, né? Se você andar aí no centro da cidade com um relógio desse, os caras que ganham. Tranquilo. Tá? Então, é um relógio para você ter guardado, né? Valendo tudo isso. Mas é produto premium, tem mercado. Tem muita gente que compra, que guarda, que coleciona. Geralmente esse pessoal, ele não tem um. Você vai conversar com ele, fala, não, eu tenho meia dúzia. Ó, eu tenho o modelo A, modelo B, modelo C, modelo D. Fala, puxa vida, ó, como eu sou pobre, né? Eu não tenho nenhum, né? Mas tudo bem. Bem, então, a gente pode ver que esse Karsh, ele é um produto premium.
Não sei se ele vai conseguir vender esses 27 mil, mas pelo preço que ele está dando, mesmo não vendendo esses 27 mil, ele vai fazer muito lucro, porque o preço é muito alto. Tá? Então, ele está vendendo. Se for fazer comparativamente, tá? Então, vamos lá. Esse daqui também, o vira-lata caramelo, está vendendo por 95, preço bem alto também, é um grande concorrente, oferecendo 35 mil unidades, e ele investiu muito em inovação, 170 mil. Tá? Não esqueçam o seguinte, a margem de lucro desses produtos, eles não querem vender muito. Por quê? A margem de lucro deles é muito alta. Então, a gente viu o valor de mercado da Apple, tá? De quase 2 trilhões de dólares. A gente viu, o Lucas que estava lá, ele viu, né, que a gente mostrou naquele dia que a gente viu o índice preço-lucro, quase 2 trilhões de dólares. Uma empresa, valor de mercado, assim, se vender todas as ações naquela cotação, vale quanto? 2 trilhões. A Porsche comprou a Volkswagen. A Porsche vende 50 mil veículos por ano. A Volkswagen, 5 milhões. E a Porsche comprou a Volkswagen. Tá? A Rolex, se você for ver hoje, a Rolex é dona da maior parte dos relojoeiros suíços. Então, tem um monte. Tem um monte de marcas, que eu nem me lembro mais. A Swatch também é deles. Mas tem um monte de outras marcas. Se for ver, a Tissot também é deles. E eles acabaram dominando. O preço dele era tão alto que ele vendia, tinha um lucro gigantesco e investia em outros negócios, ou no negócio que ele conhecia. Então, é essa estratégia que esse pessoal está fazendo. Tá? Uma estratégia. Professor, Fala. não foi Fala. a Volks que comprou a Porsche? Não, a Volkswagen já foi dona da Porsche uns tempos atrás, mas há uns 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, a Porsche inverteu a jogada. A família Porsche comprou a maioria das ações da Volkswagen. Então, eu não sei como é que está hoje. Uhum. Hoje eu já não sei mais. Mas eles Eu compraram. lembro que a Volks salvou a Porsche um tempo atrás, bastante tempo atrás. Aí a Porsche meio que se recomprou, né? Ela recomprou o que era meio que dela de volta. E assim, porque eles têm margem para isso. Mesmo vendendo pouco, a margem é tão grande daquele veículo ou daquele produto que ela consegue gerar caixa. Uhum. É aquilo que eu falei. A Apple, ela tem quase 400, até unidade, 400 milhões de dólares em caixa, que ela não sabe o que fazer. Teve uma época que ela até queria comprar a Tesla. Depois acabou, não sei se porquê, acabou não dando certo o negócio, mas ela queria comprar a Tesla. Ela tinha dinheiro para comprar uma indústria automobilística. Se ela quisesse comprar, com esse dinheiro que ela tem em caixa, hoje, ela consegue comprar uma GM, uma Chrysler, uma Ford. Ela tem dinheiro para comprar uma indústria automobilística. Ela não sabe o que fazer com esse dinheiro. A grande realidade é essa. Tem poucas empresas desse tamanho à venda, na realidade. Tá? É muito dinheiro que eles têm, porque eles geram muito caixa. Sobra muito dinheiro. Bem, a gente viu aqui o preço unitário, a gente viu a quantidade de vendedores, também empresas investindo muito em vendedores, isso influencia bastante, influencia também propaganda, um outro fator que também influencia. Às vezes, você investir também aqui em propaganda vale a pena. Essa CAGE está investindo em propaganda, a propaganda acaba fazendo todo aquele glamour de que o produto é um produto diferente, um produto premium, um produto não é para qualquer pessoa, e não adianta esse papo,
cada um quer ser diferente, todo mundo quer ser diferente, ninguém gosta de ser igual. Basta ver o seguinte, vai numa festa e tem duas mulheres com o mesmo vestido. A coisa fica feia, né? Elas, vou embora, não vou ficar aqui. Tá? Por quê? Cada um quer ser diferente, não tem jeito. Isso é individualidade das pessoas, as pessoas são individuais. Não tem, sabe? É, é, não tem o que fazer com isso. Isso faz parte do psicológico de todo mundo. Tá? E aqui nós temos, por fim, aquela inovação, o incremento de inovação. Tudo isso, vou botar para rodar. Ele vai gerar o seguinte: nós temos esse potencial de vendas. Pode ver, a própria Carge não vendeu muito, não, 18 mil unidades, potencial de vendas. Mas ela deve ter um bom lucro por causa, porque o produto dela, pelo preço, vai ter uma margem gigantesca, tá? Indústria, não sei o quê. Quem mais vendeu aqui 30 mil, a People Stock, vamos ver aqui. A People Stock está com preço médio, né, entre 50 e 100. Tem muita inovação, gasta muito em propaganda e acaba vendendo 30 mil a uns 75. Não foi o top de preço, mas ela vendeu bem, ela vendeu bastante. O que eu imagino é o seguinte, ela vendeu bastante, a Carge vendeu menos, mas teve mais lucro, mas elas vão estar muito perto. Eu imagino que elas vão dar um resultado muito perto uma da outra. Chute meu, chute meu. A Vira-lata caramelo, 25 mil, mas como está com preço de 95 também, ela vai dar um bom resultado. Tá? A quantidade vendida efetiva é essa. Nós vamos ter essa falta de produtos. A Cabeleleila faltou 1.300, Cajejuri faltou 2.000, que são faltas pequenas, não é muita coisa, não. Então, isso não é isso aqui que vai dar grandes problemas para essas duas empresas, tá? Não faltou muita coisa. A gente não acerta isso na mosca, é difícil acertar. E sobrou produto, né? Para todo mundo aqui, ó. Sobrou produto para Maquieng, que também não jogou, para Vira-lata Caramelo, para Carge, sobrou produto. O que essas empresas podem fazer na próxima jogada é segurar um pouco a produção. Segura um pouco a produção para ir diminuindo isso daí. Se conseguir diminuir tudo, ótimo. Diminuir bastante, tá bom. Quantidade de operários, a gente tem essa quantidade, tá? Então, esses salários, empresa pagando 1.600, 1.550, 1.600, tá? Todo mundo deu algum aumento, ninguém ficou parado. E teve essas demissões de funcionários. Logicamente, quem paga mais, menos gente sai. Quantidade de vendedores, salário dos vendedores, e a demissão dos vendedores. Vamos gravar essa jogada. Então, está gravando todas as jogadas, emitindo aqueles e-mails, vocês recebem. Então, foi gravado.
E vamos ver o Balanced Scorecard. Então, o Balanced Scorecard. Aqui está. Então, nós temos aqui o aumento de lucro. O benchmark é o 15º período, né? Então, tem empresas que já estão com 254% de lucro acima do 15º período, aumento no faturamento, 100%, margem de lucro operacional. Esse é aquele índice que eu falei para vocês, pessoal, que a gente calcula. É o lucro operacional dividido pela receita líquida, tá? Então, quando dá positivo é que está com lucro lá. Quando dá negativa, você está tendo prejuízo. Então, você vai gerar prejuízo nessa brincadeira, tá? O market share. Market share é a divisão do mercado, né? Em termos de dinheiro e em termos de quantidade de produtos, né? Então, nós temos esse market share aqui. O custo unitário, quanto mais baixo, melhor. E vocês já perceberam isso. Quanto mais você produz, menor é o custo. Por quê? Esse é o conhecido como o ganho de escala. A gente está diluindo os custos fixos. A gente vai ver o semestre que vem com vocês, mas aqueles custos, aluguel, que é igual, se você vender se você vender 10 mil é a mesma coisa, esse você dilui aqui, ele vai diminuindo o custo unitário. Tá? O giro do estoque, que eu já comentei com vocês, número de dias que fica a mercadoria no estoque, quanto menor, melhor, e o mínimo é 0, não dá para ter um número de dias negativos, né? E o nível de inovação. Tem que pegar tudo isso, fazer o cálculo, como é que estão, com aqueles pesos, e vai ver aqui o Cajejui, Vira-Lata Caramelo, tá? Cabeleleila e Roma Pap. Essas duas, a Cabeleleila e a Roma Pap, empatadas em terceiro lugar. Em quinto, Multitudo. A Carge Indústria Decker em sexto, empatadas, né? É isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Estamos dessa maneira, o jogo. Não sei se vocês estão gostando, o que vocês estão achando, tá? Mas é uma simulação, para vocês verem como que acontece na vida real, né? Essas decisões, uma decisão errada, às vezes você vai pagar caro por essa decisão errada durante um bom período, né? Faz parte da nossa vida. Vamos voltar então aqui nos índices. A gente tinha visto o índice de liquidez corrente, que é o ativo circulante pelo passivo circulante, o índice de liquidez seca, que eu tirava o estoque, porque tinha muita empresa que inflava o estoque, então ele tira o estoque, né? E nós vamos ter um índice que a gente chama de índice de liquidez imediata, que é disponibilidade sobre o passivo circulante. Disponibilidades, pessoal, é aquilo que é dinheiro hoje. E o que é dinheiro hoje? Aqui. O que é dinheiro hoje é caixa e bancos. Isso é dinheiro na mão, tá? Então, caixa e bancos é dinheiro hoje, dividido pelo passivo circulante. O pessoal está numa tiração de sarro aqui no chat, né? Aproveita, comemora. Quem tiver na frente, comemora. Tá? Fica mudando, né? As estratégias mudam. Vocês vão ter que ir mudando e mudando a estratégia. É isso aí mesmo, tá? Então, um que está em primeiro hoje, pode ser que não esteja em primeiro na semana que vem. Pode ser que tudo muda. Vocês já viram, né? Eu passei aqui, acho que um filminho para vocês, né? Do valor das empresas, né? E vocês viram, a IBM
era lá na frente. Hoje a IBM está em 10º, 15º lugar. Tá? Então, as coisas vão mudando de... Então, vamos lá, pessoal. E disponibilidade é justamente isso, caixa e bancos. É aquilo que é dinheiro hoje. Hoje é dinheiro. Então, eu vou somar 18 mais 188 dividido por 326. Vai dar 63%, que está um índice bom, não está um índice ruim, não. Tá? Aliás, de X1, do primeiro período, já estava em 85% praticamente. Ela paga quase que tranquilamente isso daí, porque ainda vai, em um ano, ela deve vender muita coisa, deve receber muita coisa, então não é problema isso. Ela tem possibilidade de pagar realmente, ela está líquida. Essa empresa é líquida. Por quê? Porque ela tem capacidade de pagar. Bem, índice de liquidez geral. Esse é um outro índice, né, que ele mostra qual a capacidade da empresa de curto e longo prazo. Então, eu vou pegar o ativo circulante mais o ativo de longo prazo, dividir pelo passivo circulante mais o passivo de longo prazo. Ou seja, não vai entrar o permanente e aqui embaixo não vai entrar o patrimônio líquido. Então, só vai entrar esses dois. No nosso caso, pessoal, é o ativo circulante pelo passivo circulante, porque não tem nada no longo prazo, nesse balanço. Nesse balanço, não tem nem ativo de longo prazo, nem passivo de longo prazo. Então, é 0 e 0. Tá? Então, ele dá praticamente igual ao índice de liquidez corrente, que é o 529 e 326. Por quê? Porque é 0 e 0 aqui. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos ver qual que, o índice que a gente chama de estrutura de capitais ou estrutura de endividamento. Então, o que é isso daí? Vou pegar o mesmo balanço, né? Nós temos o índice de nível de endividamento, o grau de endividamento, tá? O que é ele? Vamos ver aqui. 1021 é o total do passivo, é o total do que a empresa está devendo. Uma parte aqui, 695, ela deve para os donos. Esse patrimônio líquido são dos donos da empresa, é a dívida que tem dos donos. Agora, tem 326 que ela deve para terceiros, né? Para outros que não são os donos. Quando eu faço isso, eu vejo qual a estrutura de endividamento, o quanto a empresa deve para os donos em relação ao quanto ela deve para terceiros. Então, vamos voltar aqui. Aqui. Então, eu vou pegar o passivo circulante mais o passivo de longo prazo e dividir pelo patrimônio líquido. Quando isso aqui der igual a 1, significa o seguinte, ela deve, pro circulante mais longo prazo, ela deve a mesma coisa do que ela deve para os acionistas, né? Tá escuro, né? A câmera, mas não tem jeito, agora não tem jeito de mexer. Bem, então, eu vou ver aquilo que eu devo para os terceiros versus aquilo que eu devo para os acionistas. Não esqueçam, pessoal, que isso que aqui eu estou devendo para os acionistas, a empresa não vai pagar. A princípio, ela nunca vai pagar. É só quando a empresa fechar que ela devolve para os acionistas. Então, agora, isso daqui, ela tem que pagar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que pagar essa dívida. Não tem como ela não pagar. Então, fazendo essa conta, vocês viram que era 326 do passivo circulante, mais 0 do longo prazo, sobre 695. Bem, para X2, pessoal, 46% é para terceiros
E se 46% é o que ela deve para terceiros, 53, né? Ela deve para os donos. Esse índice é um índice muito bom, ela tem pouco endividamento, ela deve só praticamente para os donos. Geralmente, dependendo do ramo, essa empresa, o patrimônio é pequeno e a dívida é grande. Ela compra muito, muito a prazo, ela deve muito para bancos, tá? E essa empresa não, o que ela deve, basicamente, ela deve para os donos. Então, é uma empresa que ela tem um nível de endividamento bom. Esse vamos pegar, então, quanto menor, melhor. Sim, mas em partes. Se ela só dever para os donos, pessoal, então, se a dívida com os terceiros for muito pequeno, ela não consegue operar. Esse que é o problema. O nível de operação dela é baixo. Então, tem que ter um certo equilíbrio, tá? Isso aqui, quanto menor, melhor, sim, mas também tem limites isso daqui, não é também assim, tá? Índice de participação de capitais de terceiros, né? É mais ou menos a mesma coisa, que é o passivo circulante mais longo prazo, só que ao invés de eu dividir pelo patrimônio líquido, eu vou dividir pelo total do passivo ou total do ativo. Total do passivo e total do ativo, eles são iguais, né? Então, tanto faz eu dividir por um quanto dividir por outro. Então, esse índice, ele vai me dizer qual que é a participação do capital de terceiros do total da minha dívida, meu total do passivo. 326 por 1021, eu vou dizer o seguinte, olha, em X1 era 25%, hoje está com 31%, mas basicamente do total da minha dívida, só 31% é de terceiros, o resto é tudo dívida minha, tudo eu que banquei, os donos bancaram. Índice de endividamento de curto prazo. Então, quanto da dívida de curto prazo em relação ao capital? Da mesma forma como a gente pega aqui o total da dívida, eu vou fazer o de curto prazo em relação ao patrimônio. Então, aqui eu tenho o total da dívida de curto e de longo prazo, a dívida de terceiros sobre o patrimônio. Esse eu vou ter só o circulante sobre o patrimônio líquido. É aquilo que eu tenho que pagar em um ano. Tá? Então, dá esse número, ó, 33, 46. Esse número, quanto menor, melhor. Mas, de novo, também se for muito baixo, tá, pessoal? A empresa não consegue operar. Ela não consegue, sabe? Ela está com algum problema também. Não é tão assim, o ideal seria ser zero. Zero ela não opera. A empresa não trabalha com zero. Tá? Índice de composição do endividamento. Tá? Mostra a proporção das dívidas circulantes sobre as dívidas totais, sem considerar o patrimônio líquido. Tá? Aqui no caso é 100% e 100%. Por quê? Porque ela só tem passivo circulante, ela não tem passivo de longo prazo. Mas isso daqui, pessoal, eu consigo ver o quanto a empresa consegue esticar as suas dívidas. Quando esse número aqui, tá, ele for menor que 100%, ele vai significar que a empresa está alongando o seu perfil de dívida. Ela está pegando empréstimos a longo prazo. Para uma empresa, pessoal, lógico que tudo depende da taxa de juros, mas para uma empresa, é negócio eu ter dívidas de longo prazo, não de curto prazo. Por quê? Porque eu trabalho muito mais folgado. Eu não tenho que estar preocupado todo dia se eu vou ter dinheiro para pagar semana que vem ou na outra semana, alguma coisa. Por quê? Porque minha dívida é de longo prazo. Tá? Mas é lógico, precisa ver o custo dessa dívida de longo prazo. Também, se for um custo muito alto, não vale a pena. Pessoal, por favor, está faltando 10 minutos. Então, quem não respondeu presença, responda presença.
para não esquecer aí, né? Não, daqui a pouco a gente acaba esquecendo de responder presente e fica com falta de bobeira, né? Vamos lá. Então, índice de endividamento oneroso, pessoal. Endividamento oneroso é aquele endividamento que eu pago juros, ou seja, empréstimos. Então, eu vou pegar aqui o quanto eu estou devendo de empréstimos de curto e de longo prazo, dividido pelo passivo circulante de curto e longo prazo. Por quê? A gente parte do pressuposto seguinte, olha, esses empréstimos aqui vão gerar juros. Fornecedores não, eu não vou pagar juros, a não ser que eu pague em atraso. Caso contrário, eu não vou pagar juros. Imposto de renda, eu tenho prazo, eu não vou pagar juros. Salários, eu não vou pagar juros, tá? Aluguéis, não vou pagar juros. Agora, esse eu vou pagar juros. Então, esse daqui vai me gerar uma despesa financeira aqui, a gente já viu isso daqui, ele vai me gerar uma despesa financeira que vai diminuir meu lucro. Então, esses empréstimos, eles são comedores de lucro. Eles vão diminuir o meu lucro. Eu vou fazer esse cálculo. Quanto que eu estou devendo de empréstimos dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, pelo que os acionistas colocaram. Muitas vezes, a hora que faz essa conta, fala, olha, acho melhor a gente pegar, fazer mais um lançamento de ações, mais alguma coisa e captar mais dinheiro de acionistas. Por quê? Porque esses recursos onerosos estão ficando muito caros. Ou tira um pouco de caixa, diminui o caixa e joga aqui, diminui esses recursos onerosos, porque essa dívida eu pago juros. Então, muitas empresas estão fazendo isso. Esse índice aqui, pessoal, às vezes vocês veem nos jornais, há pouco tempo atrás eu vi da Vale, que a Vale estava diminuindo esse índice de endividamento, né? Que ela estava diminuindo do ano passado, isso aqui estava com 4, 4,5, ela estava diminuindo para 3, 3,5, ela está conseguindo diminuir bastante, tá? E ela está fazendo isso vendendo, às vezes, ativos, né? Vendendo empresa, que às vezes não é negócio dela, ela tem lá, vende empresa. A Petrobras está fazendo isso. A Petrobras também tem muitos recursos onerosos que ela está devendo, por conta de todos aqueles problemas que ela teve, e ela está vendendo empresa, está vendendo subsidiária, vendeu a Liquigás, vendeu Passadina, ela está vendendo ativo, e está certo. Por quê? Porque o que ela pega de recursos que paga juros está comendo o lucro dela. Tem que se livrar disso daqui. Banco, pessoal, só é bom para banqueiro, para quem tem dinheiro. Tá? Para quem deve dinheiro, o banco é péssimo. Você vai deixar lá o seu lucro, você vai deixar lá. Então, recursos onerosos é aquele dinheiro que você está devendo de empréstimos, que vai pagar juros. Pessoal, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar daqui de índice de eficiências operacionais, giro e prazo. Tá? Agora está faltando 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, estamos aqui à disposição. Todo mundo respondeu presença? Eu acho que sim, professor. Então, é isso aí. Quem já respondeu presença, professor, semana que vem você vai fazer exercício dessa matéria com a gente? Sim, pretendo fazer alguma coisa aqui. Nós ainda vamos ver vários outros índices, tá? Mas a gente vai tentar fazer alguma coisinha assim no Excel.
Se vocês, quem já respondeu presença, se não tiver nenhuma dúvida, não quiser conversar, nada, então vamos partir para o fim de semana. Falou, senhor, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, professor, boa noite. Boa noite.